há tanto tempo. Como você tá? Como você se Há sente? 30 segundos atrás. Eu também. E tu? Eu também tô bem, eu tô muito empolgada. De verdade, agora é sério, né? Agora eu vou falar sério. Pronto. Eu tô mesmo empolgada, porque assim, pra mim, você é uma leitora de sucesso. Você é uma escritora de sucesso e uma leitora de sucesso. Quando eu ainda tentava ler os mínimos livros da vida, você já estava lá lendo fiel, entendeu? Então eu pensei, Ah, por isso eu pensei comigo, uma pessoa que vai dar um review sincero, é sincero. É que se for ruim, eu quero que você fale: "Olha, gente, é uma bosta, não comprem", entendeu? Não pode falar ah, essa linguagem, né, desculpa, foi sem hum. querer. É horrível, não comprem. Mas se for bom, aí você o seu bom também vai eu vou ficar pensando, tipo: "Meu Deus, ela achou bom". Então é porque realmente é bom, entendeu? Eu estou olha, primeiro vou pôr os fones, tá, Tá. problemas técnicos, vamos pôr os fones. Estava travando? Ixi, voltou, tá. Estava travando? Aconteceu alguma coisa? Não sei, você tá me ouvindo? Tô ouvir, tipo espera aí. Eu estou a ouvir tu a falar antes, não sei porquê, mas espera. Ok, já está nos fones. Pronto, está tudo sob controle. Pronto, tá melhor? Não. Está tipo, não sei, está. Tá estranho? Será que é o meu? Tu Não sei. tu tipo assim, eu estou a ouvir o início de nós a falar, do vídeo, ao mesmo tempo que te ouço a ti. Tá passando o Espera aí. início? Como Sim, espera aí, eu vou tentar sair e voltar. tá bom, força. Pequenos problemas técnicos, mas vai dar tudo certo. Enquanto isso, eu vou explicar um pouco o que que vai ser esse vídeo, vai ficar gravado. Ela voltou. Voltou? Não sei. Voltou. Deixa eu ver. Tá melhor? Vamos ver se está. Acho que sim, acho que está bom. Ok. Ok, Boa, então, boa. eu estava a dizer-te que se estou tipo, nós somos amigas, obviamente, há muito tempo, e eu estou extremamente feliz por ti. E ler este livro foi uma experiência total em vários sentidos. E pronto, não sei, só o facto de ter sido tu a escrever, uma pessoa em quem eu tenho tanta confiança, porque sei e pronto, e tive em parte do teu processo de algumas coisas. E depois ver que és uma pessoa que fez tanta influência na minha vida e que tem um relacionamento com Deus tão bonito, está, escreveu um livro, é tipo, sabes, és uma pessoa de confiança e eu sei que aquilo que tu escreves vai ser bom, porque de certeza que é inspirado pelo Espírito Santo e realmente é. E ler foi incrível. Ai, para. Assim, não vou chorar hoje, mas vou primeiro explicar o que que eu queria, o que eu estava dizendo, né, que eu queria com esse vídeo. É mesmo ter esse ponto de vista de alguém que já leu e que é uma leitora. Eu sei que você é uma leitora, você lê vários livros com frequência. Então eu queria mesmo ter essa para as pessoas que estão vendo o livro passar uma vez ou outra na tela, não terem só a minha opinião, que fui eu que foi eu que escrevi. Então eu não quero que as pessoas tenham só a minha opinião, eu quero que elas tenham a opinião de outras pessoas e eu acho que a sua opinião vai mesmo contar muito, apesar de nós sermos amigas realmente. Mas eu acho que isso até ajuda, porque, eh, Se eu já fosse vou para dizer, eu diria. sim, isso é verdade, você pode ser sincera, e se você achasse que é ruim, você também diria. Mas é como você estava falando, eu acho que até você entende também, você consegue interpretar os poemas de uma forma pessoal, porque você esteve comigo em algumas partes, né,
da minha vida, assim, você pegou também uma parte bem, bem, bem escura, bem, bem, bem sem luz, sem vida, sem nada. Então, não sei, acho que é legal. E para começar, eu queria que você dissesse qual foi a sua primeira impressão, assim, tipo, de cara, pá, o livro bateu na sua cara e o que que você ficou, tipo, o que que você achou? Eh, Qual foi a sua leitura pela capa? Olha, vamos ser sinceros, vamos dividir em 2 partes esta pergunta. A primeira, aquilo que eu te ouvia dizer, que era um livro de poesia e tudo mais. Então, eu esperava coisas boas de ti, mas vou ser sincera que eu nunca leio muitos livros e já li bastante poesia, mas nunca me identifiquei muito com poesia porque, não sei, ou seja, tipo, talvez pelos traumas da escola, da poesia da escola, não sei, mas era tipo, ai meu Deus, sabes? Sim, En- sei bem. Então eu não imaginava o que é que viria daqui. Se realmente achava que seria uma coisa boa, tendo em conta todo o teu conhecimento, a tua sabedoria, a tua inteligência, sabes, a tua personalidade. Sabia que vinha alguma coisa boa, mas não sabia se eu me ia identificar com isso. Ok, Então, tive logo essa impressão daquilo que tu falaste do teu livro. ok. E depois, quando chegou a capa, eu fiquei tipo: "Uau!", sabes, tipo: "Uau, que colorido!". E depois eu acho que essa coisa de cores e cores vivas e cores bonitas e cores que combinam ademais, Não vou saber ajudar. mistura de idiomas. Pronto, tudo isso fez-me lembrar vida, sabes? Então, eu acho que tu olhas e realmente tens essa coisa tipo: "Ah, vida", Vida mesmo. tipo respirar, sabes? Yeah, Eu vi e foi uau, deu-me ar, deu-me alegria, deu-me vida. boa. Eu fico feliz, porque realmente, pô, acho que quando eu tive a ideia da capa, não foi uma coisa assim. Eu não imaginei que fosse dar tanta vida, sabe, eu não imaginei. Eu queria um toque rosa, porque por razões um pouco óbvias, de eu gostar muito de rosa, e queria uns tons, assim, meio de natureza também, como se fosse uma aquarela pintando a vida e tal. Mas eu não sabia que depois, quando o livro chegou, fez muito sentido. Uhum, Eu fiquei tipo, então é como, lembra quando você lançou o seu livro? Porque pra quem não sabe, a Ruth tem um livro, e é muito bom. Inclusive, se você ainda estiver vendendo, eu acho que tem uma pessoa que vai gostar muito dele, do meu convívio. Mas pronto, voltando. Eu não sei se você lembra de você ter me dito isso, mas quando você escreveu o seu livro, você disse: "Foi Deus que escreveu". Eu só fui, tipo, a pessoa que, e quando o meu livro chegou também, eu fiquei tipo: "Cara, foi Deus que fez esse livro, não fui eu", porque eu tô tão surpreendida quanto as pessoas. As pessoas falam: "Ai, eu senti isso, eu senti aquilo", e eu falo: "Eu também". Não, não é uma coisa que eu olho e falo: "Nossa, fui eu que escrevi", tipo, não foi. Eu não posso dizer que foi, uhum, porque não foi. E eu acho que agora, quando você me disse isso, quando você lançou seu livro e você disse isso, eu fiquei tipo: "Ah, bonito, ok, legal que ela pensa que foi Deus, né". Mas agora eu entendo muito o que você disse, tipo, foi Deus, não foi uma coisa. Ok, ele usou suas mãos e você sentou, você teve o trabalho, você desenhou, mas foi Deus que escreveu. E agora eu entendo muito isso, eu fico tipo: "Meu Deus, realmente foi Deus". Deus escreve livros por amor a nós e por amor às pessoas que estão lendo o livro depois, né. sim, E sim. e depois disso, eu queria também saber de você, eu acho que eu vou começar pelo que você gostou menos. Vai ser difícil. Eu quero começar por aí. Pelo que, tipo, você leu e se calhar, tipo, não fez muito sentido. Fez tipo: "Ok, mas, não fez sentido pra mim", ou pode ser o livro todo. Mas mas eu queria saber, tipo, uma coisa que você leu, assim, você falou: "Ok, tá bom, mas, hum, não faz muito sentido pra mim".
Eu acho que houve várias categorias de poemas, para mim, aplicados a mim. Hum. Uns realmente foram aqueles em que eu li e identifiquei com zonas do meu passado, Ok. coisas que eu já não vivo hoje, mas que vivi, então li e fiquei tipo: hum". Conheço. Sim. Outro com coisas que eu estou a passar no momento e outros com coisas que eu ainda não passei. Ok. Então eu não diria que eu desgostei de algo, mas eu diria que há coisas que eu li e que eu ainda não senti na pele, porque eu ainda não vivi. Ok, entendi. Então é tipo, eu gostei mesmo daqueles poemas em que eu ainda não senti, ainda não vivi na pele, eu sempre achei tipo um toque de isto ou seja, já ouvi alguém passar por isto, já Ok, ouvi sobre isto, sabes? sim, Então era tipo, sei e espero um dia passar, ok. porque isso faz-nos crescer, sabes? Ah, e o teu livro também fala sobre isso, há poemas que também falam sobre isso. Hum, então é tipo, que espero passar e por causa disso vou crescer, mas ainda não passei, então talvez essa seja a parte em que eu possa dizer que ainda não me identifiquei, apesar de ter gostado. Sim. Você consegue, lembrar de algum específico ou não? Hum, deixa-me pensar, Pode deixa-me pode ver a pensar. cábula, pode ver a cábula, eu também vou abrir a minha. Eu tomei notas exatamente daquilo que eu gostava, sabes? E eu fazendo a pergunta: "O que que você não gostou?". Exato. Exatamente. Ai, não sei, sei lá. Mas olha, eu acho que é giro, porque eu acabei por anotar em todos os poemas, tipo, sublinhar coisas que eu gostava. E há Ok, uns que, hum, que têm mais e que têm desenhos e tudo, e há outros que têm sim, menos. sim, Então, se calhar ver por aí pode fazer algum sentido, sabes? sim. Olha, eu tenho um que eu não me identifico tanto, apesar de eu ter escrito. É o mais pequeno até, que é o aprovações ou aprovação, uma coisa assim. Eu gosto dele, mas ele é o mais pequeno, é tipo, sei lá, eu acho que foi o que eu é o que eu menos eu olho e fico tipo: "É, tá bom". Eu acho que sei qual é, e eu tenho. Espera aí. Sim, aprovação. É este. É esse mesmo. Ele é muito pequenino. Ele é o que, tipo, eu olho e fico tipo: "Ah, tá bom". Eu é super pelo contrário. Eu vivi Sério? este poema na pele. Oh, Tipo, uau! ai, sim, Que sim, sim, sim. legal! Olha só, tá vendo como é que é? Por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque tem, tipo, coisas que pra mim pronto, fui eu que escrevi, né, mas fui eu que escrevi com inspiração de Deus, então eu acredito que pra pessoas faça sentido. Pra mim, eu olho e fico tipo: "É, você ficou preto". Estás a ouvir-me? Tô ouvindo, só não tô te vendo, você sumiu. Porquê? Não Espera sei. aí. As nossas coisas são sempre um Ah, caos. não tem problema. Mas você tá me vendo? Eu estou. Eu Espera eu não aí. tô te vendo. Eu vou sair e entrar. Tá bom, não tem problema, está tudo bem. Vai sair a nossa live, só isso que eu sei, tá bom? 2 segundos que já volto. Tá bem. Mas sim, eu acho muito legal que, tipo, continuando falando com vocês enquanto ela volta, eu acho muito legal que poemas que não façam sentido pra uns, façam tanto sentido pra outra pessoa, como tá fazendo muito sentido pra ela o poema Aprovação, que pra mim faz sentido, mas, sei lá, não é tanto assim. Não sei explicar muito bem. Eh, voltou. Agora Voltou. sim, tô vendo, L tô ouvindo. Lembras-te da primeira ai, tipo, do primeiro podcast que a gente fez?
que eu fiquei sem bateria a meio, então tive que ir a correr, a gravar, tipo, conectar o telemóvel ao carregador, Aham. a meio do vídeo. Ai, que bom. Não tem problema, mas olha, aqui é sempre se você for acho que no último que eu postei, o último vídeo que eu postei, no meio o meu telefone desligou. Desligou. Ele só apagou. Aí eu tive que Glória a gravar Deus. com o telefone da convidada. Foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa. Ai, Enfim, gente, se inscrevam pra eu poder comprar uma câmera. Obrigada. coisas que sim, e pelos vistos eu também, porque tipo assim, não está a dar certo. Mas pronto, olha, eu abri aqui num poema, eu não sei porque é que eu não sublinhei, tipo, não sublinhei nada, porque Sim, eu gosto dele, mas talvez na altura em que eu li não me tenha não tocou. identificado tanto, Yeah. que é o Tu, que é acho que o Ah! único, é o único que não tem nada. Ai, que legal, porque o Tu o poema Tu é o único poema que eu digo que eu acho que não teve inspiração de Deus. Porque ele foi um poema que eu fiz para o Mário. Uhum. Então, Eu tipo imaginei. então é tipo, ok, Deus pode ter me dado uma forcinha, mas acho que tem muito de mim. Não, olha, eu acho tipo, eu gosto mesmo, eu só na altura acho que estava numa fase da minha vida também que não ajudou. Diferente, né, uma fase, assim, meio Sim, seca, Vale dos duvidosa, Sossegos. duvidosa. Mas sim, graças a Deus hoje se calhar, eu tipo, eu voltei a ler metade do teu livro hoje. É, Sim, e hoje eu já conto porque tem muita piada, mas pronto. Este eu acho que eu não li hoje. ok. Então, talvez se eu tivesse lido hoje, entendes? Num Exatamente, nível exatamente. diferente, num lugar diferente, com ambiente diferente. Claro, exato. Pois, é exatamente isso, eu acho que pronto, como eu já falei isso pra várias pessoas, eu acho que o Tu é o que menos gente vai se identificar, porque, não sei, é muito específico, é tipo se identificar com Cantares de Salomão. É muito Ah, é muito complicado. mas faz parte da tua história, então é bom que esteja, sabes? Faz parte. E é do género, pode ser um desses poemas que é o vou-me identificar, sabes? Da Exato. categoria 3. Ai, ai. Enfim, até perdi a outra pergunta que eu ia fazer. Ah, não, eu falei que você menos se identificou, né, e você falou que foi o Tu. Então agora a gente pode entrar no que você mais se identificou nos seus highlights, assim. Ai, olha, aqui vamos nós. Eu, tipo assim, eu tenho vários apontados, mas escolhi um em específico para falar, mas se quiseres eu posso falar dos outros 2. Não, pode falar dos outros 2. Eu quero que você fale, assim, o mais, o tipo, Uf, é e que é muito aí difícil. depois a gente pode falar dos você falou que foram quantos? 3? Ah, 3 foram os que eu tinha, tipo, posto post-it, porque, ai, tem Ah, muitos. Ai, Agatha, a sério. Pronto, ok, vamos com calma. Primeiro primeiro que eu já me estou a empolgar-me. Eu pronto. quero dizer sobre o teu livro que e pronto, esta tarde quando eu voltei a ler alguns dos poemas e tudo mais, hum, eu fiquei com uma vontade de chorar tão grande. E tu sabes que eu não sou chorona. Sim, Eu não sou de chorar, atenção. não é mesmo. Mas hoje, eu acho que também tem a ver com o momento da minha vida. Hum. Mas foi tão, tipo, difícil, tão confrontador, Oh. sabes? E foi bom. Isso é bom. E eu adoro quando os livros fazem isso. Tipo, adoro. Ai, ai. Então, esta tarde foi mesmo muito bom. Acho que foi o que eu precisava. E eu estive a falar há umas 2 horas atrás com uma amiga minha e estava-lhe a contar isso, tipo, e estava a ler, sabes, partes para ela, tipo: "Olha, socorro, ajuda". Porque, não sei, eu acho que hoje em específico, nesta semana complicada da minha vida, que foi uma semana complicada,
o Espírito Santo usou muito estes poemas para tratar coisas, sabes? E aí está toda a parte que eu não entendia antes sobre o teu livro, tipo, sobre a poesia e tudo mais, acho que entendi hoje. Uau, E ainda bem que foi antes da live, porque eu posso dizer isso com toda a propriedade e não estar, sabes? sim. Então, tipo, foi, foi uma experiência incrível e estou mesmo, mesmo, mesmo animada com o teu livro, porque hoje foi aquilo que eu precisava, Uau, vindo de Deus, foi ler isto, sabes? uau, sim. Ai, fico muito feliz, porque eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas quando eu fui gravar os vídeos, eu gravei uma sequência de vídeos, né, que eu fui postando em agosto e setembro. E quando eu fui gravar esses vídeos, Ruth, eu chorei. Porque era também o que eu precisava ler, sabe? Por isso que eu digo que, tipo, não fui eu que escrevi, sabe? Eu só fui uma mãozinha que deixou Deus escrever, Sim. porque eu precisava ler aquilo. E o problema é que não é um problema, né? Mas eu acho que cada pessoa vai, quando a pessoa lê, como você falou, você leu nesse momento e você precisava disso. No meu caso, eu leio e eu lembro do que eu precisava quando eu escrevi, entendeu? Eu lembro do que eu precisava quando aquilo saiu de mim. Eu lembro, eu sinto, Uhum. eu sei onde é que eu estava. Alguns, né? Não são todos. Tem aprovação, não faço ideia onde é que eu estava. Não sei, não sei nada. Mas tem muitos específicos que eu vou falar no lançamento, eu vou falar sobre isso. Que é Tem muitos específicos que eu lembro onde eu estava, o que eu estava sentindo, quais eram os meus impulsos, porque eu tive muitos impulsos ruins. Então eu lembro disso. Eu também já chorei muito. Se você chorou, se você chorou um pouquinho do que eu chorei, eu acho que Claro, se eu chorei, imagina tu. é, enfim. Mas continua. Mas olha, por falar em. Pronto, este foi um dos poemas que eu mais me identifiquei porque fala sobre arte, que é o Encontrar-te. Ah, E claro, como não, né? Hum, aham, e porque, pronto, para quem não sabe, como se eu fosse muito famosa e toda a gente me conhecesse, para quem não sabe, aqueles poucos que não sabem, eu estudo música e, claro, música fez parte da minha vida desde os meus 6 anos. Então eu venho estudando música desde os meus 6 anos. E o ambiente da música é um ambiente muito difícil. É um ambiente muito. hum, esta é a minha mais honesta reação. Porque as pessoas. Pronto, há más pessoas em todo o sítio, yeah, mas na música há uma competição tremenda. Então as pessoas fazem tudo para te deitar abaixo quando podem. E yeah, claro, e, e houve muitos momentos da minha vida em que eu já não sabia, hum, o que é que eu estava a fazer com a arte, para que é que servia a arte na minha vida. yeah, E chegou um ponto também em que eu estava na música só porque já tinha estado tantos anos da minha vida que não queria deitar esses anos fora e que sabia pronto, que tinha que seguir isso. Então pronto, entrei na universidade e tudo mais. Mas foi exatamente quando eu entrei na universidade que eu comecei a perceber para que é que servia a música, para que é que servia a arte, as funções dela. uhum, E foi um processo muito difícil e é um processo até hoje muito difícil para mim rejeitar tudo aquilo, todas aquelas associações más que eu fiz à música anteriormente e renová-las e reescrevê-las. hum. E eu trouxe também alguns versículos que para justificar tudo isto. Eu não sei se tu queres que eu leia o poema ou se queres só que eu leia algumas frases do poema, Se não você sei. quiser ler, como você quiser. Você tá conduzindo o vídeo hoje. Ai, tanta pressão. Pronto, mas primeiro ai, não sei. Eu Você leio? Se quiser ler, pode ler, se quiser ler partes, lê partes. Olha, como você quiser. Eu até abri aqui também o, o Encontrate, porque eu não lembrava realmente o que eu tinha escrito mais. Se quiseres podes ler então. A Eu gente gosto mais com sotaque português. ai, mas tu também sabes fazer sotaque português? Podes Ai, fazer mas eu tô sotaque com vergonha. português? Eu gosto tanto, eu acho tanta piada. É tão bom. Eu detestava, mas agora eu gosto, juro. Eu tô com vergonha.
Então, eu leio a primeira linha e tu lês o resto, o que é que te parece? Não. Vou fugir da live. Ai, pronto, tá bem, então eu leio. Eu Tóxica. eu assim: "Você comanda a live, você, então você leu". "Não, eu comando". Ai, que vergonha. Enfim, vai, calma, momentos sérios agora. Sim. Vou preparar para a minha skin de leitora. Vai, apresento-vos Encontrar-te. Vergonha agora. Ai, ok. Procuro encontrar-te e encontro-te nos lugares menos esperados. Procuro amar-te e ensinas-me a amar os outros. Não consigo. Agora a Ruth vai rir pra sempre. Eternamente. Ai, vê, já estou com tosse por causa de ti. Guida, lê, vai. Tá bem, eu vou ler, mas eu vou ler em português do Brasil, tá? Desculpa, seguimores. Então: encontrei-te nas pessoas, encontrei-te à minha volta, encontrei-te em mim. Encontro-te todos os dias e quero continuar assim. Entre amores e cores, encontrar-te a ti. Que nenhuma arte ou fase me faça sentir assim. Que encontrar-te seja a arte que expressa o teu eu em mim. Encontrar-te em mim, nele, naquele que também busca por ti. Dono da arte, ensina-me a viver assim. Ensina-me a admirar a arte que todos os dias é feita por ti. Ensina-me a encontrar-te. Aqui, ali, onde a tua arte estiver. Que até onde a tua criatividade chegar, chegue a minha arte de acreditar em ti. Que até onde a tua arte durar, dure a minha alegria de seguir os teus traços, imitar. Formas, cores, desenhos, pessoas, artes que transbordam criatividade. Ensinam-me arte, ensinam-me a amar, ensinam-me a encontrar o que busco conhecer, viver e ser. Posso encontrar-te. Sempre ao buscar-te, encontro arte e a arte está aqui. Posso encontrar-te, pois toda a arte está em ti. Ao rodear-me de arte, rodeio-me de ti. Nossa, que lindo, Lindo, é lindo. que lindo, E cara. esse e este é o significado da arte. Yeah. E isto foi o que me faltou todos esses anos e que hoje eu Uau, posso entender, porque este é o significado da arte. Toda a arte está em ti, sabes? Toda a arte muito está lindo. nele. E e depois, claro, isto lembra-me de um versículo que eu gosto muito e que eu estou sempre a falar, mas que é 1 Coríntios 10:31, que diz: "Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, Sim, fazei tudo para a glória de Deus." sim. Eu lembro, eu não lembro quando foi que eu escrevi esse poema, mas eu lembro de estar escrevendo, e eu lembro de onde veio a inspiração. A inspiração veio de uma pregação que um pastor disse, que acho que foi a nossa pastora criativa, a gente tem pastores criativos aqui, acho que foi uma das pastoras criativas, que disse que nós não éramos criadores de nada. Tudo que era criativo era uma imitação do que vem dos céus. E aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei: "Cara, a gente não cria nada, a gente reproduz o que Deus criou, porque Ele é o criador de todas as coisas. Então, tudo que a gente faz aqui é só uma reprodução do que já existe, sabe?". Então eu lembro de escrever isso, e eu lembro de colocar o nome Encontrarte e lembrar de você falando de um ponto de encontro, eu acho, Sim, que que nós foi damos o título Encontrarte. Encontrar-te. Sim, e quando eu pensei no Encontrarte, eu fiquei: "Cara, isso foi o nome de um ponto de encontro, que legal". É bem artístico mesmo, é bem, tipo, e a arte é tudo isso, a arte é a música, a arte é a pintura, a arte são os poemas, são os livros criativos, tipo, tudo isso é arte, tudo isso é arte. Então, eu acho muito legal, tipo, você se identificar com esse. Eu não lembrava desse, agora que você falou, é que eu fiquei: "Nossa, faz todo sentido você se identificar com esse". Faz mesmo É que todo sentido. eu sinto mesmo que, tipo, isto é grande parte da minha vida, Yeah. sabes? E não estou a dizer isso porque sou tua amiga nem nada, não, isto é grande parte da minha vida. É, Tipo, isto aconteceu.
e é a tal coisa, a partir do momento em que eu percebi que posso encontrar-te, pois toda a arte está em ti, Yeah. e que e associei a tudo isso de que tudo o que eu faço, que eu faça para a glória de Deus, sabes? É é tipo a mínima coisa que eu posso a mínima nota que eu esteja a tocar, que seja para a glória de Deus. E depois As também, 5 horas de estudo com o olho tremendo, que seja literalmente, literalmente com uma dor aqui, outra aqui, sabes? Que seja para a glória de Deus. é, E depois eu lembrei-me também de quando Deus chama a Bezaliel e a Aholiab para a construção, para fazerem artes para a construção do templo, sabes? Deus deu-lhes esse espírito para fazerem isso. Então é, Deus dá os dons, Deus dá os espíritos da arte e a arte está nele. E o espírito da arte é dele. yeah. A Então é inspiração é toda dele. tipo, é incrível, sabes? E eu já contei esta história um trilhão de vezes, mas vou contar mais uma vez, é muito rápida. O meu pai, há uns tempos atrás, pronto, meu pai tem uma casa, né? A casa onde ele, tipo uma espécie de um hostel, e, e quando ele trabalhava nesse hostel, ele dizia que quando ia dobrar as toalhas, ele pensava, tudo o que eu faço tem que ser feito para a glória de Deus. Então dobrava as toalhas com o máximo de amor que podia e de coisas bem feitas, porque além de estar a servir os clientes, estava a servir a Deus. Estava a Sim, fazer tudo para a glória de Deus. sim. Então às vezes a gente esquece disso, nas mínimas coisas, tipo, e nas maiores até, que tudo o que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. E Yeah. claro, e, e este poema mexeu mesmo comigo por tudo isso, sabes? Porque Deus deu-me uma habilidade que durante muitos anos eu rejeitei por e aí vem também o outro que a gente estava a falar que é o mais pequeno, como é que se chama? Aprovação. Aprovação. Exato. Durante todos esses anos eu rejeitei o dom que Deus me tinha dado, porque não me sentia aprovada por ninguém. E depois percebi que não precisava de me sentir aprovada por ninguém. Pois é isso. Então, Faz todo sabes? sentido, sim. É a ligação de um e o outro, né. E uma coisa Exatamente. quando o seu telefone ficou preto, eu falei isso aqui pra quem estava aqui, que é o que pra você o que pra mim, faz sentido, eu leio e faz sentido, e eu fico: "Ok, incrível, muito bom", mas não sei, eu acho que eu nunca passei por uma coisa, assim, de fora, pessoas de fora, de eu buscar aprovação de fora. A gente tá sempre buscando aprovação na faculdade, e eu lembro de escrever isso exatamente pela faculdade, porque a gente tá sempre buscando aprovação pra faculdade, e isso é cansativo, é exaustivo. Só que, como você falou, na música é ainda mais competitivo, é ainda mais uma coisa assim, tipo, quase um devorando o outro pra ter espaço. Eh eu lembro de escrever isso pra faculdade, só que ao mesmo tempo foi uma coisa que foi tratada muito rápido, sabe. Aconteceu ali, eu fiquei triste ali, escrevi 4 linhas e passou. Agora você, como você tá falando, tipo, é uma coisa diária, que todos os dias você tem que lutar por esse espaço, por esse eu acho bonito que o que pra uns pode não fazer sentido, pra uns pode ser feio, pra uns pode ser ruim, pra outros é arte, é uma coisa que toca Sim. o coração, que comove, que transforma, tipo, ai, acho lindo. Olha, por falar, tipo, nisso tudo, eu gostava de fazer uma comparação entre ti. Isto vai ser o melhor elogio que eu te vou fazer em toda a tua vida. Prepara-te. Para parada, não tô. Tu, se calhar, conheces, mas se não, é normal. A gente normalmente ouve falar em Mozart e Vivaldi, mas o talvez o maior compositor de toda a época da história é Johann Sebastian Bach. Já ouvi falar, Bach, e me falou dele várias vezes na sua vida. exato. Bach era um organista, mas compositor que escreveu milhares de obras, uma loucura de obras. E, hum, e hoje em dia as suas obras, ou seja, ele é
tipo, é impossível no mundo da música, principalmente, obviamente, não se conhecer a Bach. É impossível, porque ele é um dos maiores compositores de toda a história. E ele era cristão, ele acreditava em Deus. E a maior parte das suas obras são feitas, sobre a Bíblia. Então ele tem cantatas, por exemplo, a cantata de São Mateus, de João, não sei o quê, e depois os seus corais, que eu tenho a honra e o privilégio de poder tocar, porque eu toco muito de Bach, porque ele era organista, compunha muito para órgão, apesar de também compor para muitos instrumentos, eu tenho o privilégio de poder tocar Bach. Uau! E ele era um gênio, ele era genial. Tudo o que ele fazia na sua música era tipo, e aí já te começa a comparar, tipo recursos expressivos. Ele tem recursos expressivos na música dele e tudo significava algo. Por exemplo, se fosse uma escala ascendente, falava a letra sobre os anjos a subir. Se fosse a subir e a descer, os anjos a subir e a descer. Se fosse para baixo, talvez seria a morte de alguém. Mas pronto, Ele assim, era um gênio. ele Foi era um gênio. Ele era um gênio. E, e nesta noite, eu gostava de te comparar em campos diferentes, mas é ele. E principalmente porque no final das suas obras, ele escrevia SDG, G, que significa Soli Deo Glória. A Uau! Deus toda a glória. Só a Deus glória. E, e quando a gente toca sabendo aquilo que está lá, o que nós estamos a tocar é tipo, uau. Sim. E eu quero-te comparar isso porque não tens a Soli Deo Glória assinado no final, mas não precisa, Yeah. porque nota-se Deus na tua arte, sabes? Oh. Nota-se a presença de Deus nos teus poemas, nota-se a presença de Deus na cura que isso traz às pessoas. Hum. Então, isso para mim é Esperar, para. de dar-te isso é para te dar toda, sabes, tipo, para honrar-te por isso, para honrar-te por teres deixado que Deus te usasse por isso, nesse campo. E quem merece honra, então honra para ti, sabes? Porque porque tu deixaste que Deus te usasse e acima de tudo eu sei que o que está no teu coração é só lhe deu glória. Sim. Eu sei disso. Yeah. É tipo, Então é você falando e eu tipo: "Ai Deus, ela nem sabe que tava chorando". É porque não sei, sabe. Eu sei que eu entendo que é bonito. Eu entendo que é bonito, mas é que eu acho que Deus também faz de propósito. Eu não sei, porque a condição que eu estava quando eu escrevi, não é uma condição bonita, sabe, tipo, não é. Eu não escrevi quando eu não sei se Bach foi assim. Eu queria que ele tivesse vindo só pra eu sentar com ele e conversar um pouquinho, bater uma ideia. ai, Falar: "Olha, a minha sei. amiga que toca você, me comparou com você, então eu quero que Me explique. me explica". Não sei, a situação que eu estava não era bonita, mas eu entendo que Deus até partilhei uma música, eu não sei se você viu, mas eu partilhei uma música que tocou muito comigo, eu chorei muito, com aquela música, que fala que é se que os autores falam: "Torne o meu sofrimento em testemunho, e que o nome de Cristo em tudo". Tipo, não interessa eu, que o nome de Cristo permaneça em tudo e que meu testemunho que meu sofrimento vire um testemunho. E eu acho que esse livro é exatamente isso, sabe. E os outros que estão vindo, estão na minha barriga. Você não sabe, mas eu tô grávida de 2 livros. Não é só gordura, também tem 2 livros, né. Eh eu tô grávida de livros, tá bom, gente? Fique claro isso. Pronto. Ainda. Por enquanto é livros. Mas é sério, tem 2 livros também, sendo gerados, e é a mesma coisa, é a mesma situação, é tipo, é o mesmo ponto, é o mesmo centro de tipo, que não seja eu, mas que esse Uhum. testemunho, que essa loucura que esteja acontecendo agora, vire um testemunho, e que alcance alguém. E eu fico muito feliz que
o Encontrar-te e o Aprovação, que mesmo que tenham sido poemas simples pra mim, porque pra mim o Encontrar-te não foi simples, eu lembro dele ter sido bem complexo e das ideias virem de forma muito complexa na minha cabeça, mas quando eu leio hoje, eu fico tipo: "Ah, lindo!", não me toca a ponto de chorar, sabe. Mas eu fico muito feliz que mesmo que não me toque a ponto de chorar, quando você lê, faz parte da sua vida. É um poema que faz parte da sua vida, sendo que eu escrevi o ano passado. Sim. Isso é muito bom. Eu fico ainda mais feliz, porque quando eu dei o título, eu lembrei de você, então eu fico: "Oh, Oh, que especial". super, super. Sinto-me, Ah, sabes? única, eu deveria ter escrito no final: "Para Ruth". Ai, mas sim, olha, os meus parabéns mesmo. Obrigada. E e pronto, e estou a dar os meus relatos super sinceros, Sim, eu juro. acredito. E para finalizar, eu queria espera, você ia dizer mais um, né, ou não? Ah, espera. Não, eu acho que você tinha dito 3, mas se não tiver 3 não faz mal, eu vou para parte final. Eu só queria ler uma frase que também acho que, tipo, me está a identificar muito, que Ok. é do Céu, do Ah, poema Céu. eu amo a Céu, muito, muito. É é muito bonito. E, eu não sei, é porque, tipo assim, eu sinto que eu estou a dar spoiler, sabes? Ainda por cima, eu vou ler a última frase. Ah, não faz mal, não faz mal. Pode dar spoiler, eu tô autorizando. Eu tô dando spoiler inclusive no nas redes Pronto. Já que eu posso, então leio o último parágrafo. sim. A live é sua, força. Pronto, então, diz: "O céu é lindo e inexplicável. Da minha parte, eu não me canso de o admirar. Se o cimento e o concreto toda a natureza rodear, mesmo assim eu terei o céu para observar. Só me tapa o céu se me trancarem numa sala sem janelas e luzes naturais. Mesmo assim, com o céu eu poderia sonhar." Yeah. Ai, eu amo esse poema. Oh, Não, a sério, por favor, leiam, leiam. eu amo esse poema de verdade. Inclusive ele tem ninguém deve ter reparado, né, porque acho que se ninguém notou ainda, eu não sou famosa, mas o ano passado eu comecei a postar alguns trechos. Eu não sabia ainda se o livro ia acontecer ou não, mas eu já estava tendo muita inspiração para poema. Então, eu comecei a postar uns trechos, assim, e o céu foi uma das que eu postei um trecho. E foi esse trechinho que eu postei, então ele meio que ficou decorado, assim, e às vezes eu ainda lembro, sabe quando você tá na rua e você lembra de um versículo? É esse Uhum. trecho. Eu tô na rua É e eu que é falo tão bom. é tipo, cara, se me trancarem, eu vou conseguir imaginar o céu. Mesmo que tá tudo rodeado de concreto, tipo, eu consigo olhar pra cima, eu consigo ver o céu. Eu amo esse poema, muito, mesmo. Eu também, eu também. Enfim, até perdi o que que eu ia falar por último. Ok, se você pudesse deixar uma recomendação para as pessoas, um poema, assim, que você acha que é geral, que é na cultura, né, eu ia falar cultura, mas desculpa cultura, tô invadindo o livro. É um poema geral, assim, que você acha que, tipo, Ok, é al todos, abrange a todos. eu acho que 2 poemas que abrangem a todos, 2 porque eu já porque a live é minha. Sim. Um é o Saudade, sim ou sim, tipo assim, vai abranger a toda a gente e é Hã. impossível que não abranja. E o outro é Gigantes à Minha Volta. Gigantes à Minha Volta é bom. Os Gigantes à Minha Volta eu lembro. O Saudade eu não lembro, espera aí. O Saudade hoje é que dá nostalgia, sabes? É tipo, é impossível ler e não. Ah, que giro. Ai, que giro! Eu não lembrava dele. Ele é muito bom, muito, muito bom. Ah, que lindo. Nossa, eu vou ter que ler ele agora. Muito bom, vou ter que ler ele agora. E Os Gigantes à Minha Volta, exato. Olha, eu vou te dizer o meu,
o que mais me toca até hoje, e que eu lembro dos sentimentos, das emoções, eu lembro por que eu escrevi tudo, é o Injustiça. Não sei se você o que que você sentiu quando leu, mas o Injustiça pra mim é o que até hoje, e quando eu preciso, tipo, acordar pra realidade, e o livro que tá sendo gerado também tem um desses, que é Motivo. Aí você junta a injustiça com o motivo, você tem uma bomba nuclear. Mas o Injustiça acho que foi quando eu comecei a despertar, sabe, assim, Uhum. para sair da coitadolândia, começar a viver mesmo, parar de ser coitadinha. Ai, foi tão bom falar com você. Contigo também. Sabe o que eu acho Sim. injusto? Eu acho Ah, injusto que a gente só se encontra em live. Aí é verdade, a gente não, ultimamente, tu e eu temos ultimamente falado muito pouco. e a gente só fala pela live. Aí na live não É. pode te falar tudo. Mas a gente fala por mensagem às vezes, está bem? É verdade. É verdade, por mensagem a gente fala. Mesmo que seja só, assim, lançar uma bomba e sair correndo. Literal. É que ultimamente as nossas mensagens são literalmente isso, é tipo: "Olha, pum", e É isso, sai. pois é. 4 dias depois: "Ai, deixa eu te explicar melhor", um áudio de 2 minutos, foi embora, sumiu. Ai, adoro. Ai, gente, mas é assim mesmo. Muito obrigada quem entrou e saiu várias vezes, quem ficou aqui muito tempo. Claro que vai ficar guardado. Eu acho que eu vou deixar guardado e vou postar só amanhã de manhã mesmo, que aí eu já posto capa, umas coisinhas assim, Chique. mais bonitinhas. E muito obrigada, Ruth, de verdade, de Eu que verdade. Eu não sei agradeço. como te agradecer, porque eu queria te pagar pra você ser uma revisora, Ah, né, de respeito. Mas, muito obrigada por ter topado. Você é sempre a amiga que topa as lives. E olha, eu não sei se é coincidência ou não, mas as nossas lives vêm sempre no momento que eu tô assim pra sumir da internet. Vem sempre nesses momentos. Sempre que eu tô assim, eu vejo lá no calendário, live com a Ruth. Ok, então não vou sumir, porque tem a live com a olha, Ruth. olha, o teu livro vai ser o primeiro vídeo que vai sair no meu canal depois de uma temporada enorme sem vídeos. Uau, eu me sinto muito especial. Realmente eu vou cobrar, porque já faz tempo que eu não recebo notificação e eu fiquei tipo: É. "Cadê a Ruth? A Ruth não pode desistir. A gente não pode soltar a mão uma da outra, que isso é complicado". Ai, sim, eu pronto. Mas enfim, mas o que interessa é que daqui para a frente já não é só para trás, É só é pra só para cima. a frente, exatamente. Só pra cima, às vezes pra baixo, mas sempre em frente. Sim, exato. Ai, é sério, Ruth, muito obrigada. E pronto, teve aqui uma pessoa que fez comentários muito feios, eu bloqueei. Mas obrigada a todos que assistiram mesmo, as pessoas que ficaram e você que também não tá vendo ao vivo, mas tá vendo depois. Obrigada por assistir até aqui. Vou deixar o canal da Ruth, tá bom? A Ruth é mais famosa que eu, mas eu gosto de deixar Ah, aqui. Então eu vou deixar o canal da Ruth na mesma, pra se caso eu puder contribuir pelo menos com 1 ou 2 seguidores, aleluia. pelo menos 1 ou 2 eu contribuo. Vai lá também, ela tem vídeos muito bons, sério. Pra mim, o melhor quadro é chapada atrás de chapada. Se eu fosse você, eu seguia, tá bom? Me inscrevia no canal dela, que é mesmo muito bom. E ela também faz reviews de livros, e ela faz tudo, ela faz vlog, então e é eu não sei como acaba, é só apertar no Deve ser. Mas olha, muito obrigada, foi um prazer ler o teu livro e estou ansiosa pelas próximas. vai vir, Aleluia, glória a Deus, recebo. tá quase, vamos lá. E vai ser, assim, parecido, conteúdos. Enfim, olha, Pronto, beijinhos. Tchau, gente. beijinhos. Tchau, Tchau. beijo.